versículo 10, e Lucas 1, versículo 37. 10 de Jó 42, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro de tudo quanto dantes possuía. Vou repetir. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. 37 de Lucas 1. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se você acredita sim, você vai ser abençoado aqui nessa noite. Se você estiver limitado à razão humana, se você estiver pensando naquilo que o homem possui, naquilo que o homem tem, naquilo que o homem pode oferecer, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas se você está aqui nesta noite, acreditando que tudo é possível àquele que crê, e que para Deus nada é impossível, você vai sair daqui abençoado. Esta é a palavra. O nosso campo lançou para esse ano de 2015 um tema que eu acredito que quase todas as igrejas, né, pastor, do nosso campo, as 315 congregação do nosso campo, está ministrando projetando 2015 dentro desse tema que é resgate, resgatando, ou seja, 2015, o ano do resgate. Resgatando, eu coloquei assim um tema, mais ou menos assim, resgatando valores perdidos. Aí eu escolhi esses dois textos para nós estarmos meditando, falando alguma coisa para a base, ou seja, para um norte da minha mensagem, da minha palavra aqui nessa noite. Resgatando valores perdidos. E eu quero que você já vai pensando aí, quais foram os valores que você tem perdido no decorrer dos anos, dos tempos. Os tempos vai passando e às vezes nós vamos perdendo valores. Começamos ganhando, crescendo, e quando nós percebemos, às vezes nós começamos a perder. Então vai pensando naquilo que você tem perdido nos seus dias de vida, nos seus anos de vida, o que você tem perdido, e você pode acreditar que aquilo que você perdeu, aquilo que você tem perdido, você vai resgatar no ano de 2015. Você vai resgatar, porque você acredita que para Deus nada é impossível. Até aquilo que você tem perdido, que você pensa que não vai resgatar mais. Até aquilo que você tem perdido, que você já pensou assim, isso aqui não vou conseguir mais. Você vai conseguir. Só tem uma coisa que você não vai conseguir, porque isso aí nunca vi ninguém conseguir. É você, Caetano, voltar aos seus 15 anos de idade. Isso aí não vai acontecer. Mas o mais, Deus vai te conceder, Deus vai te dar. E Deus pode até não dar mais os 15 anos, mas Deus pode te dar a força, o vigor de um jovem também, que Ele tem te dado. Tá? Então, o capítulo 15 de Lucas, nós vemos algumas parábolas, e entre as parábolas que nós vemos no capítulo 15 de Lucas, nós vemos algumas parábolas das coisas perdidas. Nós temos no capítulo 15 de Lucas a parábola da dracma perdida, nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola do filho pródigo, que podemos dizer que aquele pai perdeu aquele filho.
por algum tempo, ele perdeu o filho. No Salmo 51, nós vemos outra palavra. O salmista tinha perdido a alegria da salvação. Salmo 51, nós vemos que o salmista Davi, o grande rei de Israel, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha perdido a alegria da salvação. Pensando nas coisas perdidas, é que nós vamos estarmos falando aqui nessa noite, no tempo que temos aqui para ser falado. Prometo para vocês, não vou passar do horário. Pode estar tranquilo. Eu só quero que no período que eu estiver falando, só quero a sua atenção e que você raciocine junto comigo e pensa no foco da minha mensagem, no foco da minha palavra, no alvo, no objetivo dela, onde que eu quero chegar com a palavra que eu vou estar ministrando aqui para vocês, para a igreja do Senhor, a eleita do Senhor aqui. Qual o seu projeto de vida para o ano de 2015? Eu sei que você, como eu, tem um projeto. Nós temos projeto para o ano de 2015. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que estão projetando a compra, a aquisição da sua casa própria, passar no concurso, concluir a sua faculdade. Temos pessoas pensando aqui, projetou para no ano de 2015 comprar o seu carro 0 quilômetro, mesmo se não for 0 quilômetro, mas vai estar pensando em comprar uma moto, está pensando em comprar um carro que for usado, mas todos têm projeto aqui. Porque enquanto estamos vivendo aqui nessa terra, temos que ter projeto. Se não tivermos projeto, se não tivermos sonho, não compensa viver também. E eu tenho certeza que todas as vezes que você vê uma pessoa que não tem mais projeto, que não tem mais sonho, ele não tem mais sentido de viver. Então todos nós temos projetos e precisamos ter. Isso faz parte da vida aqui. Isso faz parte da nossa vida aqui. Quem que não projeta? Todo mundo projeta. O homem de 80 anos ele ainda tem que ter projeto, ele tem que estar pensando em alguma coisa ainda. Então, qual é o seu projeto? Agora, tudo isso que nós projetamos, tudo isso que eu disse aqui, e muito mais ainda, que eu sei que tem gente que fez projeto, que colocou ali naquela urna ali, o seu projeto, muito mais do que isso que eu falei. Eu sei que tem projeto muito mais audacioso, muito mais grande, muito mais audacioso. Então, tudo isso, se nós projetarmos tudo isso, mas se não tivermos projetos espiritual, se não pensar no espiritual, e eu estava pensando ali, sentado no meu banco, eu estava pensando que esse Projetando 2015, parece, pastor, que está um pouco diferente dos demais. As palavras que têm sido ministradas aqui, eu não sei se é por causa do tema, que é favorito, é isso, as palavras estão mais voltadas para o espiritual. E pensando nisso, eu pensei em alguma coisa que nós temos perdido, pode ser que perdemos. Eu tenho certeza que do que eu vou falar aqui, eu tenho perdido algo disso que eu vou falar aqui. Essa palavra é ministrada para vocês, mas ela é ministrada para mim também. E eu tenho perdido muito. E eu tenho certeza que você também tem. Então essa palavra é para todos nós. Ela é direcionada para todos nós, do menor até o maior. Nós pensarmos no prejuízo espiritual. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e vimos a perder a nossa alma. Isso foi Jesus que disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, de que adianta nós projetarmos tantas coisas, tantos sonhos e conquistas, e depois esquecermos o lado espiritual, esquecer a família, esquecer a vida espiritual, esquecer o ministério, esquecer
aquilo que é permanente, aquilo que é duradouro, aquilo que fica para sempre. E aqui fica um conselho de Jesus. Foi Jesus que disse, um conselho, buscai primeiro o reino de Deus. Busque primeiro as coisas espirituais. Porque se nós buscarmos o espiritual primeiro, pastor, nós temos a certeza, é Jesus que diz, que as outras coisas, que as demais coisas vos será acrescentada. Coloca no teu projeto aí, irmão. Se você não colocou aí no que já está escrito aqui, coloca mais um papel, escreve aqui, projetos espirituais, e coloca aqui dentro. Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, é garantia das demais coisas ser acrescentada, pastor Paulo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a garantia que nós temos que as demais coisas vão dar certo. Então fica aqui, só para você lembrar desse conselho de Jesus, para nós buscarmos primeiro o seu reino, a sua palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos pensar, meus irmãos, aqui rapidamente, em alguns valores que temos perdidos no decorrer do tempo, no passar dos tempos. Nós perdemos alguns valores e que eles não podem continuar perdidos. Eles precisam ser resgatados. E no ano de 2015 nós vamos resgatarmos, sim, muitos valores que nós temos perdidos. O ano do resgate, pastor, o presbítero, irmão Ezequiel falou outro aqui, o sentido da palavra resgate. Resgatar é buscar de novo algo que estava prisioneiro, que estava em mão, que não era na mão do próprio dono. Então tem muitos valores, seu, meu, nosso, da igreja, que não está no lugar certo, eles estão cativos, estão em outro lugar, não está na nossa vida, nós perdemos. Mas nós vamos resgatar, nós vamos buscar de volta, nós vamos trazer de volta para o nosso convívio, para o nosso meio, para a nossa vida. E pensando nesses valores, eu pensei no valor da família, no valor familiar, como nós temos perdido valores familiares, conceitos familiares, nós temos perdido, nós temos descuidados, nós temos deixado em segundo plano a nossa família. Devemos nessa noite valorizar a nossa família. É um dos valores que precisamos resgatar no ano de 2015. O valor da família. Às vezes nós deixamos em segundo plano, deixamos a desejar. Os valores morais da família, valores espiritual da família. E pensando nisso, eu lembrei, o pastor Adailson falou aqui no domingo, sobre Josué 24. O Josué começou a observar que as famílias contemporâneas, a família delas, as famílias daqueles dias, tinha perdido os valores espirituais e valores morais. Mas quando Josué percebeu isso, Josué chamou toda a congregação e disse uma palavra: se vocês não estão valorizando, mais ou menos assim, se para vocês parece mal servir a Deus, mas eu e a minha família, nós temos princípio, a minha família tem princípio, a minha família tem compromisso com Deus, a minha família tem compromisso com a palavra, a minha família é diferente. Como está a tua família? Como está o teu lar? Seja um Josué lá na tua casa.
Não deixa os valores da família cair por terra. Cuidado, homem, irmão, marido. Você tem uma família que Deus entregou na tua mão para você cuidar dela. Toma uma posição definida diante da sua família no ano de 2015. Traz a sua família para a presença de Deus. Traz a sua família para um conserto. Aonde tiver de consertar na sua família, conserte. Se eu fosse falar aqui, tinha muito a falar sobre isso, mas vamos pôr aqui, vamos começar desde os bons costumes até as verdadeiras doutrinas bíblicas que não pode faltar na nossa família. Os verdadeiros ensinamentos bíblicos, vamos trazer de novo, vamos resgatar na nossa família as bênçãos de Deus para a nossa família. Nós pensamos aqui nos valores financeiro. O quanto às vezes estamos perdidos. Irmão, cada assunto desse aqui, se nós formos falar, tinha muita coisa para falar, mas o tempo não dá, vou passar bem rápido. Mas vamos lá, valores financeiros que às vezes nós temos perdido, e nós precisamos fazer uma análise, por que estamos perdendo aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu para nós administrar, por que é que nós estamos perdendo? E faz-me lembrar aqui de uma palavra de um homem simples e humilde, mas muito abençoado por Deus. Dono do hotel ali naquela avenida ali. Na inauguração daquele hotel, nós fomos os fornecedores de material para a construção do hotel. Quando foi na inauguração do hotel, ele convidou vários pastores, amigos dele, e fez um culto de inauguração daquele hotel. Irmão Oséias é o nome daquele irmão, um homem muito abençoado, um grande empreendedor. Naquele culto, quando deu a oportunidade para aquele irmão dar a palavra, fazer o agradecimento, ele usou a palavra, um homem simples, mas pensa num homem simples, um homem humilde. Que quem vê ele nem disse que ele é o que ele é. Se for olhar pela aparência, qualquer um vai ficar enganado. E naquela palavra, aquele irmão diz assim: irmãos, tudo isso aqui, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, não é meu. Simplesmente Deus me deu para mim administrar. Não me esqueça dessa palavra desse homem. Aquilo me ensinou naquele dia. Deus me deu para mim administrar. E se eu não administrar bem, Ele pode tomar de mim e dar para outro, porque não é meu, é dele. Irmão, tudo que temos é de Deus. Aquilo que você tem não é seu, é de Deus. Ele colocou nas tuas mãos para você administrar. E será que você está administrando bem? Será que estamos administrando bem aquilo que Deus tem nos dado? E pensando nisso, eu pensei, gente, Deus nos dá para nós administrar, para nós coordenar aquilo que é dele. E às vezes nem o dízimo daquilo que ele dá para nós administrar, que não é nosso, é dele. Às vezes nem isso nós damos, nós devolvemos. Será que isso não tem trazido alguma maldição para nossas vidas, não? Será que nós não temos contraído alguma coisa amarga, ruim para a nossa vida financeira? E pensando nisso, eu falei, eu vou falar essa palavra na igreja. Então, irmãos, você quer ser abençoado no ano de 2015 financeiramente, resgata. E começa pelo resgate da fidelidade. Porque aí você vai ser abençoado por Deus. Eu tenho certeza disso. Essa não é uma palavra minha, não. É Deus que está falando com você aqui nessa noite. Quem fez a promessa não foi o pastor da igreja, nem tampouco o pastor presidente. Quem fez a promessa foi o Deus que você serve.
que Ele vai abrir promessa, que Ele vai abrir portas no céu e vai derramar bênção sobre a sua vida, se você for fiel nos dízimos. O tempo acabou. Mas eu ainda vou aproveitar ainda. Pastor, 8 minutos. Eu falei para o pastor, prometi para ele que hoje ia passar para ele às 10 para as 9. Mas eu vou comer um pouquinho do tempo dele. Eu preciso aqui, mas prometo também que não vai atrasar o culto também essa noite não, porque o que Deus tem para falar conosco, Ele está falando, mas Ele vai conceder a oportunidade, nós vamos falar dentro desses poucos minutos que ainda nos resta. Meus irmãos, pensando nas percas, o quanto nós temos perdido nos valores espiritual, irmãos. Temos perdido valores espiritual. Não temos, às vezes, dado valor naquilo que é espiritual. Deixamos tudo que é espiritual por último. Deixamos tudo que é espiritual em segundo plano. Eu falei do conselho de Jesus. O espiritual é em primeiro lugar. O espiritual é eterno, mas tudo passa. Mas neste ano nós vamos sim resgatar os nossos valores espirituais. Não vamos conformar com a vida espiritual que estamos vivendo. Eu não vou me conformar com a vida espiritual que eu tenho levado. Eu quero sim melhorar no ano de 2015. Eu vou resgatar daquilo que às vezes tenho perdido no decorrer do tempo. E eu tenho certeza que muitos de vocês, quando converteu, era muito mais espiritual do que o que é hoje. E às vezes até tinha muitas coisas que no passado, não, isso é pecado, isso eu não posso fazer, Deus não vai gostar, Deus não vai agradar, eu quero agradar a Deus. Tinha aquela preocupação e às vezes hoje não tem mais isso. Tudo faz, tudo pode, tudo é da minha forma. Não preocupamos se estamos agradando a Deus ou não. Precisamos voltar novamente a estarmos preocupados com a nossa forma de ser e de agir, de pensar e de falar, de proceder e tudo mais. Está agradando a Deus ou não? No ano de 2015, vamos fazer isso. Em tudo que formos fazer, Deus está satisfeito, Deus está alegre, Deus está contente. É isso que Deus quer? Vamos resgatar esses valores. Valores espirituais são os maiores valores que nós possuímos. E a Bíblia chega a dizer que nós não fomos comprados com ouro e nem com prata. Veja bem, os valores espirituais estão muito na frente. Se dinheiro valesse tanto, nós seríamos comprados com dinheiro, mas nós somos comprados com o sangue precioso de Jesus. Davi, irmãos, quando ele percebeu que ele tinha perdido a alegria da salvação, Davi entrou num pânico, Davi entrou em desespero. E ele não sossegou, ele não contentou com a vida espiritual que ele estava levando. Ele não contentou com isso. O que é que Davi fez? Ele correu para a presença de Deus. E no Salmo 51, nós vemos o lamento de Davi. Nós vemos aqui o choro de Davi, por causa de algo que ele tinha perdido. E esse algo era valioso para Davi. Para Davi, o espiritual tinha um preço. Para Davi, as coisas espirituais tinham valor. Para Davi, a alegria da salvação tinha valor. Ele, rico, era o rei de Israel. Mas uma coisa ele sabia, que a alegria da salvação ele não ia adquirir com o exército, com a força do exército. Que ele não ia adquirir a força ou a alegria da salvação com o dinheiro que ele possuía. Mas ele prostrou nos pés do Senhor. No Salmo 51, Davi lamenta e Davi clama, Davi faz uma oração. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me
com um espírito voluntário. Essa daqui foi a oração de Davi. Davi não conformou com aquela vida espiritual que ele estava vivendo. Ele não tinha mais alegria, mas ele não conformou com isso. E muitas das vezes, nós estamos com a vida espiritual que não sentimos mais alegria de nada. Nós vem para o culto, não sente alegria. Vem para a oração, não sentimos alegria. Tem uma mensagem, não sentimos alegria. Mas Deus, no ano de 2015, nós vamos resgatar novamente a alegria da salvação na nossa vida. Ter a alegria da salvação é ter o prazer de fazer a obra de Deus. Ter a alegria da salvação é ter o prazer de fazer a obra de Deus e fazer com alegria, sem murmura, sem lamento, sem reclamar. Isso aí é ter a alegria da salvação. Ter a alegria da salvação é nós estarmos presentes e estarmos contribuindo para o crescimento e para o bem da obra de Deus. Isso aí é ter a alegria da salvação. Ter a alegria da salvação é termos compromisso com a obra de Deus. Ter a alegria da salvação é termos compromisso com a nossa chamada ministerial. É termos compromisso pelo compromisso que nós fizemos um dia perante Deus com a sua obra. Isso aí é ter a alegria da salvação. Termos a alegria da salvação é termos prazer de servirmos a Deus. Davi não conformou. Por que eu vou me conformar? Eu não sou melhor do que Davi. Então, no ano de 2015, irmãos, nós vamos ter aqui uma igreja que vai resgatar esses princípios espirituais. Vamos resgatar novamente a alegria da salvação, que pode ser que esteja pouca na nossa vida, pode ser que não perdemos toda, não estou dizendo isso, mas pode ser que diminuiu, que perdemos alguma coisa. Quarto lugar, valores ministerial. Nós temos uma chamada. Temos uma chamada. Deus nos chamou. Deus nos deu uma responsabilidade ministerial. E nós não vamos deixar cair por terra. Nós vamos sim valorizarmos esses princípios ministeriais na nossa vida. No ano de 2015, irmão divino, a nossa vida ministerial vai ser muito melhor do que no ano de 2014. Porque nós vamos resgatar alguma coisa que pode ser que perdemos no decorrer do tempo. Quinto e último, valores de identidade. Valores de identidade, irmão Félix. Como temos perdido a identidade. Como temos perdido. O que é a identidade? É um conjunto de caracteres que identifica uma pessoa como o nome da pessoa, filiação, nome do pai, nome da mãe, nacionalidade, data de nascimento, dígito, nacionalidade, característica. São as características da pessoa. É a identidade. É que diz quem você é. É que diz, irmão Félix, quem você é, a identidade sua. É que diz quem você é. Pensando nisso, na identidade como família, nossa identidade como servo de Deus, como obreiro de Deus, como homem, como esposo, identidade como homem espiritual, a identidade espiritual. Como está a nossa identidade? Será que estamos sendo mesmo aquilo que demonstramos ser? Ou estamos mostrando uma identidade e somos outra coisa? Quem sabe? Uma identidade falsa? Não acredito nisso. Nós somos homens de Deus e nós mostramos aquilo que realmente nós somos. E, terminando, todos
todos nós, pode ser que perdemos alguma coisa. E toda perca tem um motivo. Eu vou falar isso aqui, e eu quero que você analisa naquilo que você tem perdido, mesmo nos tópicos que eu falei aqui. Toda perca tem um motivo. E você vai e pensa, o que eu perdi no sentido espiritual, por que foi? O que levou essa perca? Aqui eu pus aqui que toda perca tem um motivo, seja na área financeira, lá na empresa, ou seja na família, ou seja no ministério, ou seja na vida espiritual, que perdemos, tem um motivo porque nós perdemos. Tem sim um motivo. Na vida financeira, por exemplo, pode ser uma má administração, pode ser que em alguma área que eu fiz aqui, nós não valorizamos aquilo que perdemos porque não valorizamos, não estamos prontos, às vezes, para administrar ou possuir aquilo que perdemos, foi por isso que perdemos, né? Não, e aqui vem outro, desobediência. Às vezes nós perdemos muitas coisas porque não obedecemos ou não acatamos conselho, orientação, conselho de pastores, conselhos de amigos, e por isso às vezes nós perdemos. Eu pensei no Sansão, mas não vou falar. Sansão perdeu. Se você pegar lá, eu quero até que você leia isso aqui. Eu quero que você leia na sua casa hoje à noite. Juízes capítulo 14. Começando, 14, 15, nós vamos ver uma história de Sansão. Sansão, homem de Deus, foi escolhido desde o ventre da mãe para ser um atalaia, para ser um homem de Deus. Porém, ele perdeu por não ouvir o conselho do seu pai. O pai dele aconselhou para ele não casar com aquela mulher. No versículo 2 de capítulo 14. O pai dele falou assim, porventura não tem entre as suas irmãs mulher que você possa casar com ela? Por que você vai procurar lá no meio dos filisteus, esses incircuncisos? É a mesma coisa de que ele estava falando assim, essas pessoas, essa mulher, esse povo que não tem aliança com Deus. Por isso ele perdeu amargamente. Que essa situação não venha a ser a nossa situação, mas que nós possamos estarmos na dependência de Deus, que nós possamos estar no ano de 2015, conquistando tudo aquilo que perdemos. Tudo aquilo que perdemos. Não vamos deixar nem uma unha para trás. Vamos trazer tudo de volta no ano de 2015. Por quê? Nós vemos que Jó conseguiu tudo e ele conseguiu o dobro. Pensa, irmão, você possuindo novamente o dobro da fé que você tinha no passado. Pensa você possuindo na vida financeira o dobro. Pensa você possuindo na vida ministerial, na vida espiritual, na vida familiar. Pensa tudo dobro, pensa tudo dobro. Deus vai te dar tudo dobro, porque a palavra diz que tudo é possível. E isso é possível para você sim. Entra em ação e busca e conquista, porque Deus vai te dar. Porque Ele é o seu Pai, Ele é o dono da sua vida, Ele zela por você, Ele tem o melhor para você nesse ano de 2015. Toma posse em nome de Jesus.